Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje uma questão aí que sai fora das quatro linhas, sai fora da quadra. O Papo de Salão vai abordar uma coisa que é muito intrigante desde o início da humanidade. Japonês e chinês é tudo igual? O craque Serginho Paulista, que jogou no Japão e jogou na China, vai responder essa pergunta para nós. Tem opinião ainda do Sakai. Embora tenha olho puxado, é brasileiro, mas é naturalizado japonês. E aí, japonês e chinês é tudo igual? O que jogou no Japão e na China? Japonês e chinês são tudo iguais? Nada, cara. Completamente diferente. Ah, Completamente bom, diferente. Mas se fosse igual, já ia entrar aqui no meio já, na Você tá discussão. maluco. Você tá maluco. Eu costumo falar, né, todo lugar que eu vou, assim, que passei por Espanha, Portugal, né, agora China e Japão, sem dúvida, assim, foi a minha melhor experiência, assim, sabe, como um país tipo, muito correto, assim, muito organizado, né, as pessoas também que respeitam o espaço um do outro, assim, foi, pô, um aprendizado muito grande, assim, acho que o Sakai sabe bem, assim, o cara chega lá meio maloqueirão, falando alto, só que só não muda quem não tá com a mente aberta para mudar, que é o caso do Chimbinha, que era louco, né, mas o restante tudo já fica mais calmo, respeitando um pouco mais, coisas que no Brasil falta muitas vezes, assim, né? Então, eu pensava muito nisso. Se fosse um lugar para poder educar meus filhos, acho que o Japão seria o melhor, assim, né, do que eu passei até agora. É o que eu falo assim, que nós brasileiros, a gente chega com um pensamento aqui, a gente quer fazer igual o que a gente faz no Brasil. Só que a gente acaba passando vergonha, meu, porque, tipo, ninguém Verdade. faz, entendeu? Primeira coisa, você chega gritando no lugar. Pô, você chega no restaurante gritando, seus filhos gritando, assim, já todo mundo já pega e olha pra você. Aí você fica até sem graça, entendeu? Porque você tá incomodando as outras pessoas, né? Aí você acaba meio Exatamente. que entrando nesse respeito, nessa cultura deles automaticamente. Cara, que nem que você falou, você precisa ter um pouquinho de consciência. Aquele que não tá nem aí, falar, se dane, eu vou falar mesmo, É sem problema verdade. nenhum. Sim, e isso é uma coisa que, né, hoje no Brasil ou qualquer lugar que eu vou, eu acaba sendo muito natural, assim, né, o respeito, aquele costume do brasileiro, né, que, pô, principalmente na periferia, que você pega ali, come alguma coisa e acha um cantinho para jogar o lixo, sabe? Pô, hoje eu chego em casa às vezes com o bolso cheio de lixo, tá ligado? E descarrego lá, então são alguns costumes muito bons, assim. Esse é um pequeno exemplo, né? Fora a honestidade, uma porrada de coisa assim que a gente começa a repensar, né? O que a gente acha que, não, é normal, a gente está tomando vantagem, né, em alguma coisa pequena, né, a gente nem vê como pecado, mas não, muitas vezes não é nem pecado, é bom senso mesmo, né, e isso a gente aprende muito, né, para quem está disposto a aprender com os japoneses, assim, né, uma coisa bonita de ver, cara. Uhum. Em relação, assim, a jogadores, assim, tem diferença de japonês e chinês? Eu tenho minha opinião, tá? Eu, assim, convivi um pouco com o Japão, sim, mas e com o chinês, assim, como ia para a Copa da Ásia e conheci algumas pessoas, então eu sei as atitudes que os chineses tinham, assim, alguns costumes também. Fala alguma coisa, você que jogou mais, assim, nos dois. Pô, primeiro, mano, trabalho. Os japoneses gostam do trabalho, tá ligado? Eles vão lá, né? Eu via os japoneses chegando 30 minutos antes do treino e já começando a se preparar para o treino, aquela parada de querer aprender com a gente. Os chineses são completamente ao contrário, tá ligado? Eles jogavam a responsabilidade toda para nós, estrangeiros, e, tipo, treinava a pulso, né? Era meio que obrigado, assim, muito pelo dinheiro, sabe? Qualquer coisa que eles precisavam, um exemplo de uma motivação, não era pelo que eles querem ser, nada. No final, o boss do time chegar lá e falar, não, vou colocar dinheiro aí, né? E a partir daí eles começam a correr, assim. Pô, caráter é completamente diferente, assim, é bem difícil de lidar muitas vezes, né, porque é esse tipo de coisa, às vezes é melhor nem aprender a língua por conta disso, porque termina um jogo ali, se você foi bem, eles não falam nada, se foi mal, eles vão te crucificar ali, coisas que no Japão era bem diferente, assim, né, tipo, eles sabiam que não era uma máquina, então, muitas vezes, acabava um jogo que eu não fui tão bem, que nem na primeira liga, né, Sakai, que você lembra, até a final eu tava com um tornozelo muito inchado, mesmo assim eu arrisquei, eu ia porque né, tinha acabado de chegar no time e foi um jogo horrível para mim assim na primeira liga assim. E pô, mesmo assim o Sakurai depois conversou comigo, falou, pô, acredito no que você pode fazer, né? Vamos renovar por mais um ano. Sabia aquilo ali, né? Eu nem precisei explicar para ele a minha situação. Ele só viu como um ser humano, né? Não como uma máquina assim. Eu acho que isso é uma grande diferença assim, né?
para nós atletas, você é louco, é uma coisa que dificilmente vai ter isso, né, em algum clube, porque está colocando dinheiro, e que é o retorno, né, e no caso do Japão teve essa grande diferença aí, que eles viram o lado humano, né, pô, alguma coisa tá saindo bem, tá saindo errado por algum motivo, né, então vamos ver qual o motivo, tal, e sentou e conversou comigo, e aí eu pude expor, né, o que estava acontecendo ali no caso. Na China tinha mais estrangeiro contigo? Sempre foram 2 brasileiros ou 3, né? Esse ano limitaram, o ano que eu cheguei, limitaram para 2 estrangeiros, e aí estava eu e um iraniano, né? A comissão técnica era brasileira, mas era eu e um iraniano. Por sinal, muito bom jogador esse iraniano. Muito bom, Vamos. muito bom. Quem que era o técnico lá? O técnico era o Jurandir, ele, se eu não me engano, é de Caxias, se eu não me engano, ele é de Porto Alegre. Porto Alegre. Mas ele trabalhou Ele muito já, aqui ele trabalhou muito tempo no Irã, né? Na seleção do Irã também. na seleção do Irã. Isso. Ele, na verdade, ele saiu do Brasil, né? Acho que de um time que estava disputando a prata, ou tinha subido para ouro, disputava o gauchão, fez uma boa temporada e aí foi para o Irã, para as categorias menores, né, de base da seleção, né, nacional ali, até 23 anos, se eu não me engano. E ele fez um grande trabalho, assim, né? Porque eles tinham uma parte técnica muito boa, e aí ele fez um trabalho tal da melhorar a parte tática, né, a marcação, e, pô, teve uma evolução muito grande com a ida dele ali. Acho que ele ficou em cerca de uns 5 anos por lá. Aí depois ele foi para a China, né? O Vanderlan não estava lá também? Estava o Pipoca, o Jarico. Eu peguei o Jarico lá ainda. Eu acho que eram os treinadores. O Lucas, que era do Jaraguá, estava para ir, acabou não dando certo com o clube que ele ia, mas tinham bastante brasileiros lá. O Vanderlan é aqui de Caxias. O Vanderlan Gente foi boa. meu auxiliar técnico quando eu jogava Tá, o amadoristicamente. Vanderlan. É. O Vanderlan estava lá, cara. Uma figura. Faz tempo gente isso, hein, boa, Brasil? cara. Faz tempo, hein? Ele largou o exército para se dedicar à carreira. Gente boa demais, pô. Fiz uma grande amizade com ele. Até hoje tem contato com ele. O Vanderlan passou poucas e boas com a gente aqui. Era. Tem cada um, mas o entrevistado não sou eu. Outra hora marcamos essa conversa aí, pode ficar tranquilo. Vamos colocar ele na parede também, né, Serginho? Né? Vanderlan. Sargento Vanderlan, acho que ele é sargento, hein? E é verdade que eu já vivi, eu não convivi com chinês. Quando a gente jogou os Jogos Abertos por Marília, no time do futebol de Marília tinha uns chineses. E aí, tanto que depois, quando a equipe foi embora, a minha equipe voltou para Caxias, eu fui para Marília e depois fui para São Paulo. E os chineses peidavam e arrotavam tranquilamente, assim, como se nada fora. Coisa mais normal do mundo, cara. Pô, eram muitas coisas, pô. Estavam andando assim, bem tranquilo, daqui a pouco eles soltavam, e, tipo, eu olhava assustado, eles andavam como se nada tivesse acontecido. Pô, uns costumes, assim, que pra eles é normal, que é bem complicado, cara. Eu não sei se no seu time tinha, Serginho, mas tem uma Copa que eu fui, pô, os caras fumavam, hein, meu, também. Muito. Nossa senhora, meu. Muito. Um fedor de cigarro, tipo, no andar que os caras ficavam ali. Até, acho que é o Bruno que tava na época também, acho que até o Shenzhen mesmo, ele tava, que eu fui lá conversar com ele e tudo. Meu, os caras, um cheiro, eu falei, meu Deus, mano. Achei que era comissão, era nada. Ele falou, esse jogador fuma pra caramba, esses caras aí tá louco, mano. Pô, acabava um intervalo, primeiro tempo, os caras iam lá no cantinho deles e fumavam um cigarro, tá ligado? Total, mano. É loucura, assim, tá ligado? E é muito do costume também. É uma parada que faz 18 anos ali, os pais já dão o cigarro, né, pros filhos, tal. Tem o costume também do casamento, né, que o noivo fica com um monte de cigarro dentro de uma cestinha distribuindo para todos os convidados, tal, e todo mundo fuma. É umas paradas meio malucas.